Olá, meus amigos, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos envolva em muita paz. Este é o canal Espiritismo na Prática e este é o programa Palavras de Vida Eterna, que vai ao ar às terças-feiras, às 19 horas. E nós abraçamos a todos com muito carinho, agradecendo a presença, né? E lembrando da importância de se inscreverem no canal, deixar o like, compartilhar, né, os conteúdos aqui, que aí o ensinamento espírita alcança mais corações, consola mais corações. Então, é uma alegria estarmos novamente aqui. E nós vamos fazer a prece, né, para iniciarmos as nossas reflexões. Querido Mestre Jesus, Deus, nosso Pai, de amor e bondade infinita, nós somos muito gratas pela oportunidade do estudo e da vivência do teu Evangelho, Jesus, que ilumina a nossa caminhada, que nos dá a oportunidade de nos conscientizarmos que somos espíritos imortais e precisamos seguir os teus passos. Abençoa todos nós, envolve na tua paz, no teu amor, este canal, todos aqueles que daqui participam, e que nós possamos, Jesus, ser dignos, merecer a tua presença em nossas vidas. Que a tua paz esteja conosco. E é em teu nome que nós iniciamos as nossas reflexões, dando graças a Deus. Que assim seja. Então, gente, no dia 2, né, de novembro, é comemorado aqui no Brasil o Dia de Finados. Nós, espíritas, não temos um dia específico, né, para lembrarmos dos nossos mortos queridos, que, na verdade, estão mais vivos do que nós, né? E todos os dias, em todos os momentos que nós nos lembramos deles, nós os envolvemos em preces, em vibrações de amor, de paz, né? Muito gratos a Deus por ter convivido com eles durante um tempo aqui na Terra. Então, nós trouxemos para a nossa reflexão esse tema, eles vivem, que é uma mensagem de Emmanuel que nós vamos comentar. Mas antes, nós vamos lembrar Jesus. Jesus, quando esteve aqui entre nós, que nos deixou lições extraordinárias, né, de vida, e para que nós alcançássemos o reino de Deus. Então, o ensinamento maior que ele nos deixou foi o ensinamento de que nós somos espíritos imortais
que a morte não existe e que nós viveremos para sempre, que o que morre é o corpo físico. E Jesus falou uma frase que nos dá motivos de muitas reflexões. João relatou em seu evangelho essa fala de Jesus. Está no capítulo 11, versículos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então, Jesus mostra aqui que ele é a ressurreição e a vida. E ele provou isso, né? Depois do Calvário, tivemos o domingo da ressurreição. E nesse dia, Jesus aparece lá para as mulheres e vivo, né? No seu corpo espiritual, nimbado de luz. E conversa ali com a Maria de Magdala e pede a ela que conte aos discípulos que ele não morreu, que ele estava vivo. Depois ele aparece na estrada de Emaús, né? Depois lá no cenáculo. Então, gente, são muitas as evidências, né, de que Jesus continuava vivo ali e que isso também aconteceria conosco, né? Que nós não morreríamos, que nós ressurgiríamos depois que morresse o corpo físico, nós ressurgiríamos no mundo espiritual, no corpo espiritual, né? E também Jesus mostrou, né, que o mais importante na vida dele não foi o Calvário, né? Foi a ressurreição. O Calvário foram momentos dolorosíssimos, terríveis, claro que ele viveu, mas não foi o mais importante. Tanto que o Espiritismo tirou Jesus da cruz, né? O Espiritismo nos ensina a buscar os ensinamentos do Mestre no seu evangelho, na sua vida, e não parar ali no Calvário. Nós também temos o nosso Calvário, que nem se compara com o de Jesus, longe disso, mas às vezes a nossa caminhada é repleta de dores, é repleta de provas, de testemunhos, não é? E depois que passa aquela fase difícil, porque tudo passa, vem a manhã iluminada do dia seguinte, né? Mostrando que tudo passa nessa vida. E Emmanuel traz aqui, eu gostaria de comentar, ele disse, a mensagem é: eles vivem. E essa mensagem
foi psicografado pelo Chico. E Emmanuel fala o seguinte: ante os que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te ensombre o coração. Eles não morreram, estão vivos, né? Então, nossos entes queridos voltaram, muitos voltaram antes de nós para a pátria espiritual. Nós já perdemos muitas pessoas que amamos, perdemos entre aspas, e perderemos outras, até que chegue o dia da nossa morte. Nós estamos preparados para esse dia? Não sabemos quando. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos se alguém morre antes da hora. E os espíritos são taxativos. Não, ninguém morre antes da hora, a não ser os suicidas, que escolhem, né, antecipar a sua volta para a pátria espiritual. Então, todos morrem na hora certa, na hora que tinha que morrer. Hora essa determinada por Deus. E Emmanuel diz aqui: não permitas que o desespero faça sombra em seu coração, né? Aí ele fala: eles não morreram, estão vivos. Eles estão em um outro plano. É como se você tivesse um filho que fosse embora para o Japão, para o outro lado do mundo. Você não o vê, não o abraça, porque ele está muito longe. Mas ele está feliz no Japão. Ele foi para lá para realizar alguma missão, alguma tarefa, algum sonho. E você fica tranquila. Os entes queridos também são assim. Eles estão no mundo espiritual. Um dia, nós todos iremos nos encontrar. E Emmanuel diz: compartilham-te as aflições quando te lastima sem consolo. Inquietam-se com sua rendição aos desafios da angústia quando te afastas da confiança em Deus. Por quê? Nós estamos ligados, interligados. Quando a gente fala além, né, mundo espiritual, fica parecendo que é longe, que é muito distante. Não, os planos estão interligados. Os espíritos estão aqui pela Terra também. E o mundo físico interage com o mundo espiritual. E o mundo espiritual interage com o mundo físico. Então, esses entes queridos, eles não estão distantes de nós, estão por aqui. E por isso que Emmanuel fala aqui na mensagem, quando você fica se queixando, se lastimando sem consolo, está aflito, eles ficam aflitos também. Quando você está angustiado, eles ficam inquietos, né? Quando te afastas da confiança em Deus. Então, eles percebem, porque eles sabem, diz Emmanuel, quanto dói a separação. Os espíritos sentem saudades de nós, assim como nós sentimos saudades deles. É a mesma coisa. Só que para eles é mais suave, porque quando eles têm condição, eles vêm estar conosco. Então, quando você faz uma festa de Natal, quando você reúne, né, a família, os amigos para comemorar um aniversário ou uma conquista, aqueles que têm condições vêm comemorar conosco, não é?
E ele diz assim: conhecem o pranto da despedida e te recordam as mãos trementes no adeus, conservando na acústica do espírito as palavras que pronunciaste, quando não mais conseguiram responder às interpelações que articulaste no auge da amargura. Não admitas estejam eles indiferentes ao teu carinho e à tua dor. Por isso que a gente tem que ficar muito atento. Que tipo de vibrações nós estamos emitindo para os nossos entes queridos? Eles recebem. Só aqueles que estão numa situação mais elevada, né, de espíritos, assim, mais superiores, que eles não são atingidos, porque a sintonia, nós não conseguimos sintonia com eles, mas aqueles espíritos, na faixa evolutiva assim que nós nos encontramos, os seus pensamentos, as suas angústias, as suas preocupações, refletem neles. Por isso que nós não devemos comentar o lado dos defeitos desses entes queridos, porque eles angustiam muito, muito. E também nós temos que ter cuidado com os nossos sentimentos. Às vezes a pessoa fica revoltada. O fulano, meu marido, morreu. Não acabou de pagar as prestações da casa, deixou tudo para mim, e agora o que eu faço? Ele foi egoísta, ele foi embora e morreu e me deixou nessa situação. Isso a gente ouve no atendimento fraterno nos centros espíritas. Imagina a angústia desse espírito ouvindo essas coisas. Não é? Ele morreu porque chegou o momento dele morrer. Nós não sabemos o momento em que nós vamos voltar para o mundo espiritual. Deus é que determina. Então, ele não podia fazer nada. Chegou a hora, ele volta, como todos nós voltaremos, né? Aí Emmanuel diz, eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e a existência terrestre sem eles, e quase sempre se transformam em sirineus de ternura incessante, amparando-te o trabalho de renovação ou enxugando-te as lágrimas quando tateias a lousa ou lhes enfeitas a memória perguntando por quê. Então, eles sabem das nossas dificuldades em readaptarmos a nossa vida novamente, sem eles. O luto é esse momento em que nós vamos aprender a continuar vivendo sem a presença física desses entes que nós amamos. Então, tudo que eles podem fazer para nos auxiliar, nos aliviar, eles fazem. Então, nós temos na nossa companhia os nossos anjos de guarda, os espíritos familiares, os espíritos protetores, os mentores, os nossos guias, os espíritos amigos, todos estão vibrando por nós, torcendo para que nós saiamos vitoriosos dessa encarnação. Nós nunca estamos sozinhos. Isso deveria consolar
os nossos corações, não é? Então, eles enxugam as nossas lágrimas quando as pessoas que têm hábito, né, de ir ao cemitério ficam ali, passando a mão, tateando a lousa, a sepultura, ou levando flores para ofertar-lhes. Só que nós esquecemos que ali não tem, só tem restos mortais. Os nossos entes queridos não jazem ali, não estão ali. A gente vê, né, nas sepulturas escrito aqui jaz fulano de tal. Eu falo com meus filhos, quando eu morrer, se forem enterrar o meu corpo, não escrevam aqui jaz, porque eu não estarei jazendo ali. Às vezes você ouve as pessoas que têm hábito de ir ao cemitério falar assim, eu vou lá no cemitério visitar a mamãe, visitar papai. Eles não estão lá, gente. Isso é uma visão materialista. Eles não estão ali, estão com os restos do corpo físico. A gente vê muito isso em filme americano, né? As pessoas levam brinquedos quando é criança, levam flores, sentam ali, ficam conversando. Talvez o espírito, atraído pelo pensamento daquele familiar, ele vai ali naquele momento, não é? Até num gesto de caridade, de amor, mas ele não está ali. A morada dele é a morada espiritual. Aí Emmanuel diz: pensa neles com a saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas na vida. Quando os nossos entes queridos estão encarnados aqui conosco, você pensa assim, o que eu posso fazer para proporcionar felicidade para o meu marido, por exemplo, ou para o meu filho? E você pensa em formas de proporcionar felicidade, de mostrar o seu carinho. Então, você faz uma comida saborosa, você cuida da roupa daquela pessoa, chega o aniversário, você faz uma comemoração especial. Assim também nós devemos nos comportar com os nossos entes queridos, já na parte espiritual. O que eu posso fazer para que ele seja feliz? Eu posso fazer uma prece sincera. Se nós tivemos alguma contenda, porque eu fui intolerante, eu posso pedir perdão, né? Eu posso e devo só pensar em coisas boas a respeito dele. Eu posso ajudar uma pessoa, fazer doações, uma cesta básica, uma roupa, alguma coisa, em nome daquele ente querido. Ele vai ficar muito feliz. E a pessoa que recebeu vai fazer prece de agradecimento. E essas preces vão alcançar o nosso ente querido. Então, a gente tem que ter cuidado. Aí ele fala aqui, Emmanuel, as tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento. Quando você faz o culto do Evangelho no lar, aqueles que têm condições estão ali conosco, participando, aprendendo junto, né? Quando puderes, realiza por eles as tarefas
em que estimariam prosseguir, e tê-lo-ás contigo por infatigáveis zeladores de teus dias. Você pensa no que aquele ente querido mais gostava de fazer, se você puder. Ele gostava de passar uma tarde numa casa de repouso conversando com idosos. Eu vou fazer isso, vou continuar. Em nome dele. Ele gostava da campanha do quilo. Então eu vou fazer a campanha do quilo em nome dele. Né? Ele gostava do evangelho no lar. Então eu vou fazer até mais de uma vez por semana, em nome dele. Então são essas pequenas coisas que os alcançam, né, com amor. Se muito deles são teu refúgio e inspiração nas atividades a que te prendes no mundo, para muitos outros deles és o apoio e o incentivo para a elevação que se lhe faz necessárias. Então, Emmanuel mostra aqui, se você se sente agasalhada, acolhida por eles, você sente a vibração deles te envolvendo, né? E se eles te inspiram, eu vou fazer isso aqui em nome do meu marido, que eu amava, continuo amando, que eu amo, né? E isso é muito bom. E eles sentirão motivados para um aprendizado maior e para o progresso. Quando te disponhas a buscar os entes queridos domiciliados no mais além, não te detenhas na terra que lhes resguarda as últimas relíquias da experiência no plano material. Ao invés de você ir para o cemitério, né? Porque tem muita gente que sofre com isso, sabia? Mora numa outra cidade e depois que a pessoa desencarnou, a família muda para um outro lugar e eles ficam angustiados, porque chega o dia de finados e eles não têm condições de ir à cidade visitar o túmulo. Faça uma prece por ele em casa, você não tem que ir lá ele não está lá. Se você fizer uma prece na sua casa, coloca umas flores numa jarra e fala: meu irmão, meu querido, essas flores são uma homenagem a você, do meu carinho, da minha gratidão, do meu amor. Vou fazer o culto no lar, em sua homenagem. E faça. Nós não temos que ir no cemitério. Nós não temos, com todo respeito a quem acha que precisa ir. Mas não tem necessidade. Não é? O túmulo é um lugar que, com caridade, existe ali para resguardar, para guardar os restos mortais, os restos do corpo. Hoje tem a cremação, né? Que não precisa, não ocupa espaço. Então, homenageio na sua casa. Contemplas os céus em que mundos inumeráveis nos falam da união sem a Deus, e ouvirás a voz deles no próprio coração, a dizer-te que não caminharam na direção da noite, mas sim ao encontro de novo despertar. Então, os espíritos estão dizendo: olha, eu estou caminhando, eu morri aí no mundo físico, mas eu estou no mundo espiritual
continuando a minha caminhada rumo ao encontro do novo despertar. E Emmanuel fala que tão bonito, que contemplas o céu, porque essas estrelas, esses mundos, são todos habitados, porque Deus não ia criar nada inútil. Então, todos nos trazem a mensagem da união sem a Deus. E ele mostra aqui que você vai sentir no íntimo do seu coração como se fosse o seu ente querido dizendo que nós não caminhamos na direção da noite, mas sim ao encontro de novo despertar, de uma nova vida, com V maiúsculo, vida imortal, né? Então, rumo a Deus, continuando o nosso aprendizado. Então, gente, esse assunto é muito vasto, né? E fica aqui essa mensagem belíssima de Emmanuel para nós refletirmos. Um dia, nós nos encontraremos com os nossos entes queridos, porque Deus não separa aqueles que se amam. Essa separação é temporária. E Deus nos dá o consolo de ter a certeza que os nossos entes queridos estão vivos quando nós sonhamos com eles. Ah, mas eu nunca sonho com o meu ente querido. Sonho sim. Só que você não se lembra. Por que a gente não se lembra do sonho? Primeiro, às vezes, porque os espíritos não permitem. Segundo, porque aquilo ali, aquele sonho, é uma mensagem para o espírito imortal. Terceiro, não registrou no cérebro físico, porque os espíritos não queriam, por algum motivo, que você se lembrasse do sonho. Mas fica a sensação, né, de você acordar e, no decorrer do dia, você se lembrar. Eu acho que eu sonhei com a minha avó, com o meu pai, porque eu estou assim, sentindo muito forte a presença deles, porque fica impregnado em você a vibração de amor, de vida que esses espíritos nos trazem. Então, gente, nós precisamos nos educar para a morte, pensar na morte como a única certeza que nós temos e viver de tal modo que nós possamos ter uma boa morte. Bezerra de Menezes ensina. Vida boa, vida correta, morte boa. Fazer todo o bem que nós pudermos. Perdoar. Porque Jesus falou, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque os inimigos desencarnados, Kardec fala no Evangelho, é muito difícil. Os processos obsessivos são muito dolorosos, muito difíceis. Então, nós precisamos resolver as nossas encrencas enquanto nós estamos aqui na Terra, junto com essas pessoas. Perdoar. Né? É um exercício fácil, mas não é impossível. E eu gostaria de encerrar com uma outra mensagem de Emmanuel, que está no livro Caravana do Amor. E o título é Ninguém Morre. E Emmanuel diz:
Não reclames da terra os seres que partiram. Terra aqui com T maiúsculo, de planeta Terra, né? Olha a planta que volta na semente a morrer. Chora, de vez que o pranto purifica a visão. No entanto, continua agindo para o bem. Lágrima sem revolta é orvalho da esperança. A noite é a própria vida numa nova edição. Então é isso, meus amigos, umas pinceladas neste assunto tão vasto e tão importante, né? E que nós possamos estudar a obra de André Luiz, estudar o livro Céu e Inferno, na sua segunda parte, em que Kardec traz 67 exemplos das diferentes categorias de espíritos, mostrando o que Jesus afirmou, a cada um segundo as suas obras. Que as nossas obras possam ser obras de luz, de amor e de paz, para enfeitar a nossa caminhada, né? E nós chegarmos em paz no mundo espiritual. Então, vamos agradecer a Jesus por mais esta oportunidade. Que Ele nos abençoe, nos envolva em muita paz, que Ele cuide dos nossos entes queridos, que já estão na pátria espiritual. Que Maria Santíssima cuide de cada filho no mundo espiritual e que cuide de nós, para que nós tenhamos lucidez, mentes abertas para o aprendizado, para que a nossa caminhada seja mais leve e nós possamos chegar bem na pátria espiritual. Que Jesus abençoe todos que estão desencarnando nesse instante. Aqueles que estão reencarnando, trazendo tarefas definidas. Que todos sejam envoltos na paz, na luz e no amor do Mestre querido. Que assim seja. Então, meus amigos, muito obrigada. Até o nosso próximo encontro. Muita paz.